Peço que os irmãos abram a palavra, a carta aos Hebreus, capítulo 1. Vamos ler os 2 primeiros versículos aí desse capítulo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias no Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também os mundos ou as eras, como nós temos no texto original. Até aqui, vamos orar ainda, irmãos. Te damos graças mais uma vez nessa noite, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos aqui e dedicarmos esses dias, essas horas que queremos passar aqui, dedicados a ouvir e a considerar a Tua Palavra. Nós rogamos que o Senhor possa nos dar entendimento da Tua Palavra. Rogamos que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que nós possamos contemplar o Teu amado Filho, possamos perceber quão precioso Ele é, possamos mais uma vez ser ganhos para Ele, possamos mais uma vez ser ganhos para a centralidade dEle. Te entregamos esse tempo, pedimos a direção do Senhor, pedimos que Tu possas nos dar clareza quanto à Tua Palavra. Ganha a cada um de nós, conquista-nos, para que assim Teu propósito possa ser cumprido em nós e entre nós. Vem tocar profundamente as nossas vidas com Tua Palavra, Senhor. No nome desse Teu precioso Filho que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. O assunto que nós temos diante de nós aí, irmãos, que foi proposto, que temos aí para tratar nessa conferência, o assunto que temos diz respeito ao testemunho de Deus na pessoa de Cristo e também na igreja. E pela graça de Deus nós vimos este assunto tocar e ser o interesse em alguns meios cristãos. Aliás, tem sido o interesse em muitos meios cristãos. Graças a Deus, isso é obra de sua graça, né? Isso é a obra que Ele tem feito nesses dias. Nós temos visto assim um interesse renovado e crescente pela pessoa de Cristo. É isso que nós vemos em muitos lugares, muitas localidades, irmãos se reunindo unicamente ao redor de Cristo Jesus, não querendo nada mais senão estar aos pés do Senhor, senão estar ao redor da pessoa de Cristo. Então, graças a Deus, isso é a graça de Deus, trazendo essa fome renovada pela pessoa de seu Filho. Ao mesmo tempo que isso acontece, nós percebemos também um grande afastamento dele num círculo assim muito maior. Considere, por exemplo, o tema que foi dado a esta conferência para famílias, né? O testemunho de Deus. E nós ficamos aqui surpresos, assim com o interesse de muitos irmãos virem participar. Graças a Deus. Nós tivemos muitas pessoas que manifestaram interesse, se inscreveram, vieram, né? Tanto que nós temos aqui, assim, a lotação do local aqui é 250 pessoas. 250 cadeiras nós temos aqui. E nós temos aí 247, 248 irmãos inscritos, adultos, né? Fora as crianças, né? E houve até uma lista de espera, né, para esta conferência. Tá? Isso é obra de Deus. O Senhor está gerando nos seus fome pelo seu Filho. Agora, o tema que nós temos, que eu falei há pouco, o testemunho de Deus, não é exatamente um tema assim tão atrativo, né?
do ponto de vista pragmático. Não é um tema assim que venha ensinar você os passos, 5 passos para isso, 5 passos para aquilo. O tema, aliás, ele, do ponto de vista pragmático, ele é um tema assim muito espiritual, muito abstrato, soa até assim não prático para alguns. Normalmente, as pessoas estariam mais interessadas em temas de cunho mais prático, entre aspas, né? Ainda mais se tratando de um encontro destinado para famílias. Seria talvez mais apropriado 10 passos para uma família feliz, ou 5 passos para manter o seu marido em casa, ou a sua esposa, ou os seus filhos. Mas, de algum modo, todos nós estamos muito preocupados, né, com a condição das famílias, especialmente com cuidar dos filhos. Isso porque nós temos a sensação de que estamos virando uma esquina perigosa da história. Essa é a sensação que muitos filhos de Deus têm tido nesses dias. De fato, nós estamos sofrendo uma grande e ampla mudança cultural de âmbito mundial, com proporções que só se igualam, irmãos, à mudança cultural ocorrida quando o Estado romano, lá no IV século, absorveu e adotou o cristianismo como sua religião oficial. Para os que conhecem história, sabem o que aconteceu no IV século, o impacto que foi aquela mudança. Foi uma grande mudança cultural naquele IV século. Pois hoje nós estamos vivendo dias parecidos. Estamos diante de uma grande mudança cultural, que está acontecendo sem nós percebermos devidamente. A revolução moral que nós vivemos é tão grande, que está fazendo com que nações cogitem alterar suas constituições e seus códigos civis, redefinindo o que, por exemplo, se entendeu até hoje como família. E não por acaso, nós estamos vivendo aí os dias que precedem a eleição presidencial americana, e nós temos visto, ouvido, assim, como essa disputa acirrada entre democratas de um lado e republicanos de outro tem, assim, essa disputa tem não apenas dividido os cidadãos americanos, mas também perturbado o mundo. De repente você encontra no Brasil campanhas pedindo que os brasileiros que conhecem americanos, que residem aqui, que vão votar. E votando, né? Votem, claro, no Partido Democrata. O atual presidente, né, se transformou assim numa espécie de presidente do planeta. O queridinho de todos os progressistas, o queridinho de todos os liberais, uma espécie de capitão que está conduzindo o mundo, ou que conduziu o mundo, a uma abertura moral e de comportamento sem precedentes na história. O movimento LGBT, em todos os países, tem nesse homem uma espécie de patrono. Porque com ele, todos se sentiram livres e apoiados em suas condutas que antes eram condenadas em suas culturas. Por isso o desespero de muitos, principalmente da imprensa mundial, procurando demonizar o senhor Trump, né? Não que ele seja alguém assim que, né, não que ele seja aprovado moralmente de algum modo, né? De modo algum. Agora, por outro lado, diante do desastre histórico que está à frente, que está aí diante de nós, as igrejas em geral,
elas estão assim no nível moral e ético daquele senhor deputado evangélico que presidiu a Comissão dos Direitos Humanos do Congresso Brasileiro em 2013. Os irmãos lembram muito bem. Aquele homem, ele simplesmente, ele é como se fosse uma representação do estado das coisas. E aí então os cristãos, de um modo geral, claro, eles acham que poderão deter ou mudar o estado de coisas fazendo marchas para Jesus, ou então elegendo políticos evangélicos. Irmãos, a avalanche moral e imoral que está diante de nós é de tal magnitude que nenhum recurso institucional ou legal poderá deter. O quadro é terrível, amados, porque a condição daqueles que pretendem fazer alguma oposição, a condição desses é de absoluta falência espiritual, sem que eles saibam. Ou seja, é gente que está lutando contra indo contra uma avalanche, né? Sem precedentes, na pior condição. E sem saber que está numa condição terrível. Essa cristandade triunfalista acha que poderá enfrentar esse desastre com seus próprios recursos. Entretanto, amados, diante do que temos aí, somente aqueles que conhecem os recursos espirituais em Cristo, somente estes permanecerão em pé até o dia de Cristo. Os demais serão atropelados ou absorvidos por esta nova onda cultural e moral que domina a sociedade ocidental. Isso é, amados, um caminho sem volta. Alguns talvez irão discordar dessa minha afirmação, evocando para isso textos como aquele que o Senhor Jesus falou, né? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso é verdade, sim. Isso é verdade do ponto de vista eterno da igreja, como o corpo de Cristo espalhado por todas as nações. Sim, isso é verdade. Entretanto, considere que inúmeras vezes na história, irmãos, gerações inteiras de cristãos em situação de desvio foram simplesmente varridas de cidades, de regiões e de países. Sabe como? Através da absorção cultural. Por que você acha que, entre aspas, o cristianismo venceu quando foi adotado como religião oficial do Império? É porque a conclusão a que Roma chegou é que quanto mais você persegue, mais eles crescem, mais eles se multiplicam. Qual é a saída? Como deter a absorção? Vamos absorvê-los, né? E foi o que aconteceu. Curiosamente, a perseguição nunca conseguiu eliminar a fé cristã. Se você conhece um pouco da história da igreja, você sabe o que foi a perseguição, especialmente no segundo século. Você sabe quão terrível foi aquela perseguição deflagrada pelo Estado contra os nossos irmãos lá. Pois essa perseguição não conseguiu detê-los, não conseguiu eliminá-los. Mas depois daquele casamento, no quarto século, aí acabou. E por isso você depois terá notícias de que gerações inteiras foram simplesmente varridas. Veja, por exemplo, onde está uma só de todas aquelas assembleias estabelecidas no primeiro século. Uma só. Nem Jerusalém sobrou. Onde
estão as 7 igrejas da Ásia Menor, que o irmão citou aqui no começo? Onde está a Assembleia em Éfeso? Onde está a Assembleia em Corinto? Será que nós não temos uma grande lição para aprender aqui? Interessante que quando você considera aquele quadro de Apocalipse 2 e 3, você sabe que o desvio iniciou pelo abandono do primeiro amor. O que é o primeiro amor, amados? É o amor por Cristo mesmo. É o apego à sua pessoa. Onde nós vemos isso acontecer? Isso foi o princípio da queda. Isso foi Éfeso. Quando você chega em Laodiceia, você chega num cristianismo sem Cristo. Por isso você o encontra dizendo, aquela assembleia em Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Então, se ele está batendo na porta, porque está do lado de fora, óbvio. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele. Pois essas coisas todas, amados, elas são um testemunho. Aliás, a história testifica que nada do que não seja de Cristo permanece na igreja. Se a igreja adota o mundo, ela é simplesmente varrida. É só você dar uma breve olhada para trás e você vai descobrir essas coisas. Simplesmente não ficará de pé, virá abaixo. A assembleia em Éfeso, os irmãos devem lembrar que lá naquela primeira carta no Apocalipse, o Senhor diz claramente a eles que se não houvesse arrependimento neles, o castiçal deles seria tirado, ou seja, o testemunho deles seria retirado. Porque somente permanecerá em pé, diante da sua vinda, aquilo que é dele, aquilo cujo foco está nele. Mas graças ao Senhor, alguns estão discernindo a sua voz no meio de todo o desvio que vemos. E o que eles estão ouvindo? O que esses alguns estão ouvindo? Novamente, eles estão ouvindo Deus apontar para o seu Filho. O que Deus tem a dizer frente a tudo o que está diante de nós aí? O que Deus tem para dizer? Ele continua a dizer a mesma coisa. Ele continua a apontar para o seu amado Filho. Ele continua a falar no seu Filho. De modo que o testemunho de Deus para esse tempo é o seu amado Filho. E é isso o que nós temos aqui na carta aos Hebreus, que nós lemos, esses 2 versículos. Essa carta, creio que os irmãos conhecem bem, essa carta foi escrita a crentes judeus, um pouco antes daquilo que foi a segunda maior tragédia nacional judaica. A primeira tragédia, do ponto de vista deles, claro, a primeira tragédia foi a destruição do templo por Nabucodonosor, lá ainda no período da Antiga Aliança. A segunda grande tragédia nacional foi a destruição do segundo templo, ou do templo de Herodes. Por incrível que pareça, exatamente no mesmo dia. E se você puxar a história um pouco, você descobrirá que esse dia da destruição do primeiro templo e da destruição do segundo templo de Herodes, esse dia no calendário bíblico é um dia muito triste para Deus. Você lembra que foi nesse dia que o povo murmurou contra Deus, rejeitando, até falando mal da terra que o Senhor havia dado para eles, quando voltaram os espias. Lembra disso? Naquela mesma noite, o Senhor nunca mais esqueceu aquela noite. Nunca mais. E aquela casa construída 2 vezes, né, foi destruída nesse mesmo dia. Pois essa carta foi escrita, então, um pouco antes da destruição do templo de Herodes, né? Aquele templo, os irmãos sabem, resumia em si tudo aquilo que Deus outrora havia falado com a nação de Israel, através da lei e através dos profetas. Portanto, Deus usara coisas terrestres para falar com eles.
coisas que apontavam para realidades celestiais. Então, quando os profetas falaram do Messias, por exemplo, há um toque de celestial, mas o que os profetas estão falando do Messias, e o que eles viram do Messias, eles viram a sua glória terrena, eles viram o tempo do reino. São essas as profecias que nós temos acerca do Messias no Antigo Testamento. Claro, você vai ter Isaías 53, que vai falar do seu sofrimento. Você vai ter nos Salmos também. Mas adivinha, né, onde eles focaram? Claro que eles só pensaram no Messias, na sua glória, no seu reino glorioso. Só viram essas coisas. Viram apenas a glória terrena deles. Se fixaram tanto naquelas coisas, que quando chegou a realidade, vestida de carne humana, como um servo, o que eles fizeram? Eles rejeitaram aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Moisés havia profetizado sobre ele, dizendo: o Senhor teu Deus se levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. E aí vem essa frase: a ele ouvireis. Isso está em Deuteronômio 18:15. Pois quando chegou o tal profeta que profetizou Moisés, eles o crucificaram. E aquele profeta era o eterno Filho de Deus. Não apenas o crucificaram, mas ainda tiveram a ousadia de dizer: que caia o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Quando se cumpre essa palavra? Alguns anos depois dessa palavra, amados. Você lembra que o Senhor falou sobre isso numa das parábolas, a parábola das bodas? E nessa parábola das bodas, o Senhor pronuncia uma sentença sobre eles. E a sentença é assim: enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Isso foi prontamente cumprido pelos romanos, executado pelos romanos no ano 70. Pouco depois da redação da carta aos Hebreus. Portanto, antes da execução desta sentença sobre esse povo culpado, Deus dirigiu, através dessa bela epístola aos Hebreus, uma ordem àqueles que haviam crido dentre os judeus, para que se separassem totalmente daquele que em breve seria objeto do juízo de Deus. Então essa carta vem como um aviso. Essa carta vem com um convite no final, para que eles deixem o arraial, para que eles se juntem a Cristo, vão ao encontro de Cristo. Agora, como o Senhor enfatiza, como Deus enfatiza essa separação aqui em Hebreus? Deus enfatiza essa separação, mostrando a superioridade daquilo que foi dado a eles através de Cristo. De modo que por toda a carta há um contraste estabelecido entre as coisas de antes e as coisas de agora. Antes há uma esperança, uma aliança, promessas, uma possessão ou propriedade. Há sacrifícios, há uma pátria, há uma ressurreição e há um sangue. Mas agora há coisas melhores. Esta palavra melhor, você vai encontrar ela 13 vezes nesta carta. E significa uma coisa ainda melhor. Não apenas melhor. Na verdade, as nossas traduções, elas não conseguem assim exprimir a grandeza do significado dessa expressão. Poderia ser traduzido assim: mais dominante, mais forte. Então, coisas melhores, coisas mais dominantes, coisas melhores, ainda mais excelentes. O nosso tradutor Almeida, aqui no verso 4, os irmãos podem olhar aí no texto, no verso 4 ele chega perto, né? Ele diz assim, falando acerca do Senhor: feito tanto mais excelente do que os anjos,
quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui você tem a palavrinha 2 vezes. Quando ele traduziu aqui, feito tanto mais excelente, essa expressão se aproxima do significado do termo em grego. Tanto mais excelente. Você vai encontrar isso 13 vezes nessa carta. Então, aqui é dito, ao falar do Filho Eterno, que ele é tanto mais excelente do que os anjos. Pois bem, de modo que por causa dele, então, nós temos uma tão mais excelente esperança. Por causa dele, há uma mais excelente aliança, mais excelentes promessas, mais excelente possessão, mais excelente pátria, mais excelente ressurreição, mais excelente sangue e mais excelentes sacrifícios. Por causa deste tanto mais excelente que é o Filho de Deus. Cristo Jesus é então a causa das coisas tanto mais excelentes que eles têm agora. De modo que eles não perderam nada ao deixar para trás todo aquele sistema de coisas do judaísmo. Eles trocaram a coisa transitória pelo que é eterno. Eles trocaram a sombra pela realidade. Eles trocaram o crepúsculo dos velhos tempos pelo alvorecer de um novo dia. As revelações ou comunicações parciais de Deus na antiga aliança deram lugar agora à revelação e comunicação completas no Filho. Por isso, o autor inspirado aqui começa dizendo, o verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e em grego significa em muitas partes ou em muitas porções, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias no Filho. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para perceberem a diferença que o Espírito Santo faz aqui. Antigamente é pelos profetas, é o que você tem aí na sua tradução. Nesses últimos dias, como que é? No Filho. Então, se a sua tradução diz pelo Filho, é uma tradução indevida, né? No Filho. Não diz que Deus falou nos profetas, mas diz que Deus falou pelos profetas. Do mesmo modo, não é dito que Deus falou pelo Filho, mas falou no Filho. E isso é o que diz exatamente o texto original. Por que é assim, amados? É que esse instrumento bendito, em quem Deus falou e continua a falar, este instrumento bendito, irmãos, é Deus. Por isso nós podemos afirmar que a intenção do Espírito Santo aqui, como em toda a Escritura, é enfatizar que o Messias não é apenas um Salvador, mas é Deus. Os judeus esperavam sim um Salvador. Os judeus esperavam sim um libertador. E como isso foi confuso para eles, como eles não conseguiram compreender a razão disso, e como eles não conseguiram compreender o modo de Deus fazer as coisas. Pois bem, esse Messias não é apenas um Salvador, mas em contraste com os profetas antigos, que eram apenas inspirados, aqui Deus está falando. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Aqui, esse diz, eu porém vos digo. Note que diferença. Então, aqui nessa carta, é demonstrada a grandeza da pessoa de Cristo. Aliás, tornar conhecida a grandeza da pessoa de Cristo é o tema do ministério do Espírito Santo numa assembleia. Qual é o trabalho do Espírito Santo numa assembleia, irmãos? O trabalho do Espírito Santo é
mostrar, tornar conhecida a grandeza de Cristo a cada um dos membros de Cristo. Esse é o serviço, o ministério do Espírito Santo. Todo o seu foco está na pessoa bendita do Filho de Deus. Esta carta aqui, ela começa de um modo diferente das demais. Ela não tem saudação inicial, ela não está falando dos destinatários, ela simplesmente começa com uma grande declaração. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias no Filho. É assim que começa. Não tem saudação, não tem oração, não tem destinatários, não tem nada disso. Simplesmente começa com uma grande declaração. Somente uma outra carta no Novo Testamento começa do mesmo modo. A primeira epístola de João. Lembra dela? Então, no caso aqui da carta aos Hebreus, você tem essa declaração acerca do Filho. No caso dessa primeira carta de João, lá é dito assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. É assim que João começa essa sua primeira carta. No contexto da carta aos Hebreus, você tem aquele grande problema da atração pelo sistema religioso judaico. Esse namoro, né? De repente voltar para aquelas coisas de antes, daquele antigo sistema, e perdendo de vista a grandeza e a superioridade de Cristo. No contexto da primeira carta de João, nós temos uma outra situação. Enquanto a carta aos Hebreus foi escrita lá antes da destruição de Jerusalém, pelos romanos no ano 70, essa primeira carta de João foi escrita no final do primeiro século. É parte dos últimos escritos canônicos que nós temos no Novo Testamento. Qual é o contexto, amados? O contexto que nós temos aí em 1 João é o perigo da frieza do amor uns aos outros. A frieza do amor uns aos outros. E a consequente perda da verdadeira comunhão cristã. Mas qual foi a causa de tal situação? A causa, irmãos, foi a perda da visão de Cristo. Por isso João é tão enfático ao escrever sobre o que desde o princípio ouvimos da palavra da vida, como ele escreve. Então, como este preâmbulo aqui de 1 João tem uma perfeita ligação lá com o primeiro verso de Hebreus capítulo 1. A nós falou-nos nesses últimos dias no Filho. E lá João diz o que ouvimos da palavra da vida. É isso que nós compartilhamos, é isso que nós queremos repartir com vocês. Note como nós temos uma similaridade aí entre essas duas cartas. Dois momentos perigosos. Dois momentos de desastre. Qual é a saída? Para o que Deus aponta? Nas duas situações, para o seu Filho. Tudo aquilo que Deus deu antes, através dos profetas, tudo tinha um caráter parcial. Deus falou pelos profetas, e falando pelos profetas, Deus escondeu a si mesmo nas figuras, nos objetos e nos símbolos da antiga aliança. Assim, como Hebreus diz, de muitas maneiras Deus falou. Mas como Deus falou? Deus mais escondia a si mesmo que se mostrava. Porque na antiga aliança, tudo são sombras e figuras. Sombras, figuras e palavras, inspiradas sim pelo Espírito Santo, mas que intencionalmente mais ocultavam a Deus
do que o revelavam. Aqueles foram homens inspirados, que muitas vezes escreveram aquilo que eles mesmos não compreendiam. Como foi o método de Deus lá então? Um pouco aqui e um pouco ali. Falava um pouco aqui de Cristo, um pouco mais além. Esse foi o método de Deus. Por que Deus fez assim? Porque nenhum homem poderia expressar de forma adequada e completa aquilo que Deus queria falar e mostrar. Se homens eram inadequados, do mesmo modo, qualquer ser existente, qualquer ser celeste, seria também. Ninguém poderia trazer à luz e exprimir tudo que está no coração de Deus, o seu caráter, os seus propósitos. Ninguém poderia fazer isso. Aliás, nunca antes Deus mostrara a plenitude de si mesmo. Mas quando nós chegamos à nova aliança, quando nós chegamos no Novo Testamento, o que nós temos? No Filho está a plenitude de Deus. Isso é Colossenses 1,19. Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. Isso é versículo 15 do capítulo 1 de Colossenses. Porque nele Deus se mostrou plenamente. Por isso, agora, nestes últimos dias, diz o autor de Hebreus, falou-nos no Filho. Como isto é diferente? Os profetas eram homens que ouviram as palavras de Deus sopradas pelo Espírito Santo, e esta é uma definição simples da inspiração divina da Escritura. Ouviram as palavras sopradas pelo Espírito Santo, escreveram essas palavras, mas com o Filho é absolutamente diferente. Porque Deus não fala por Ele, Deus fala nele. E aqui chegou a hora de Deus acabar com as revelações parciais de si mesmo. Aqui chegou a hora de Deus revelar plenamente tudo aquilo que Ele é, não mais as sombras, não mais as figuras, mas agora a realidade. Porque o Filho se tornou a linguagem, o idioma usado por Deus para nos falar. Então, tudo o que Ele tinha para nos dizer, disse no Filho. Por isso, é dito no quarto evangelho, o verbo, ou o logos, como nós temos em grego, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ainda no verso 18, do mesmo primeiro capítulo de João, é dito assim, Deus nunca foi visto por alguém, ponto. Aí vem a outra parte. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Porque o Filho é o único que poderia interpretar Deus para nós, porque Ele é Deus. Somente Deus conhece as coisas de Deus, somente Deus conhece a Deus. Os profetas falavam daquilo que lhes era revelado nas sombras, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, e o seio é aqui a frente do corpo entre os braços, o Filho que vê o Pai na luz inacessível, e a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, esse o revelou. Quem mais poderia conhecer e revelar os segredos do seio do Pai? Algum dos profetas? Ah, sim, o profeta Davi ouviu, como é chamado Davi no Novo Testamento, pelo Senhor. Davi ouviu uma fala do Pai ao seu eterno Filho. Os irmãos lembram? Isso está no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. E aí nós temos duas palavras em hebraico. A primeira palavra é aquele conjunto de letras em hebraico que é o nome de Deus e que os judeus esqueceram as vogais. Que é, traduzindo para nós, é o YHWH.
Então Davi diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Agora o segundo Senhor é Adonai. Disse o Senhor, ou seja, disse o Pai ao meu Senhor. Quem é o Senhor de Davi? O Senhor Jesus, o Filho. O que o Pai disse ao Filho: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por descanso dos teus pés. Isso é o versículo 1 do Salmo 110. E você pode ter certeza que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, pois nós fomos subjugados por Ele. Aliás, nós fomos conquistados por Ele. Nós somos dele agora. Agora, isso que Davi falou, né, tem ainda algumas coisas no Salmo 22, Salmo 24, mas isso foi tudo. De modo que o que a criatura não poderia de modo algum descobrir, foi dado a conhecer no Filho, o único que conhecia o seio do Pai. O Filho conhece o Pai. Ele sabe não apenas de seu poder, nós conhecemos alguma coisa do poder de Deus. Nós conhecemos alguma coisa de sua soberania. Mas o Filho conhece não apenas o seu poder e sua soberania, mas o Filho conhece a mente de Deus. O Filho conhece o coração de Deus. O Filho conhece o coração, sabe como é o coração de Deus em seu infinito amor, em seu terno amor. O Filho sabe muito bem o que se passa no coração do Pai. O Filho conhece o Pai não de ouvir falar. O Filho conhece o Pai porque Ele mesmo, sendo Deus, é onisciente. Por isto, nessa sua onisciência, o Filho abraçou todas as coisas concernentes ao Pai. E agora tudo o que nós temos para saber de Deus está nele. Agora a fala de Deus está nele. Porque olha, amados, que conhecimento perfeito ele tem do seu Pai. Portanto, é o mais adequado para nos interpretar as emoções profundas da divindade. Ele é o mais adequado porque ele sonda as insondáveis riquezas de sua sabedoria e conhecimento. E quanto mais perto nos é trazido o coração de Deus, mais brilho tem o seu amor. Aliás, o que é o amor, irmãos? O que nós entendemos como amor? Nós sempre somos levados a definir o amor como aquele elo que liga um homem e uma mulher. Mas o que é o amor de fato? A primeira vez que nós temos menção ao amor na Bíblia está em Gênesis capítulo 22. E o que nós temos ali nesse capítulo? Nós temos a história de um pai e de um filho único. Essa é a história que nós temos ali. Nós temos a história de Abraão e a história de Isaac. A primeira vez que esta bendita palavra aparece na Escritura, pois vem falar exatamente do amor de um pai por seu filho. Deus diz assim a Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho, o filho a quem você ama, e oferece-o em holocausto. O filho, o teu único filho, o filho que você ama. Essa é a primeira vez que você vai achar, que você encontra a palavra amor na Bíblia. O amor está exatamente aí. A essência do amor está compreendida neste ponto, como o laço que une o pai e o filho. Antes que houvesse qualquer criatura, pensa comigo, antes que houvesse qualquer criatura para ser amada por Deus, o amor já estava lá, pleno, cheio, completo. Deus não precisava de uma necessidade. Deus não precisava que Adão pecasse, para então o amor surgir por aquela pobre criatura pecadora agora. Não, amados. O amor já existia
na eternidade entre o Pai e o Filho. Aliás, o Senhor Jesus disse ao Pai, naquela oração de João 17, tu me amaste antes da fundação do mundo. Aqui está o Filho, revelando a si mesmo como o Filho eterno e como o amado do Pai. Na linguagem celestial, o Filho é aquele sobre quem o amor celeste repousa. E aqui nós somos levados para aquela cena junto ao Jordão, quando o Senhor foi batizado por João naquelas águas do Rio Jordão. E ali nós temos audivelmente o primeiro testemunho de Deus, o primeiro testemunho do Pai sobre o seu Filho. E Mateus nos registra o contexto que há ali, e Mateus diz assim que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, e então eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E as pessoas ali, junto do Jordão, ouviram aquela voz, mas a ninguém viram. Ouviram a voz, mas a ninguém viram, exceto o Filho. Porque é assim que o Pai quer que seja. Interessante que essa primeira fala do Pai, ela acontece no princípio do ministério do Senhor Jesus, no princípio dos seus 3 anos. Você tem o Pai autenticando, dando esse testemunho audivelmente acerca de seu Filho. Pois bem, quase um ano e meio depois, então no meio do seu ministério, o Senhor toma 3 dos discípulos mais íntimos e os leva para um alto monte e se transfigura diante deles. Pedro é um dos 3 que estão ali com o Senhor. E mais tarde ele registra na sua carta aquele episódio. E ele diz assim, nós vimos a sua majestade. E diz que eles viram e ouviram quando da magnífica glória, no formato de uma nuvem luminosa que os cobriu, eles ouviram essa voz que dizia, este é o meu amado Filho em quem me comprazo, escutai-o. Você lembra do que Moisés profetizou séculos antes? O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti. A ele ouvireis, a este ouvireis. Aqui está o Pai tomando essa palavra e dizendo, escutai-o. Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Este é o segundo testemunho de Deus acerca de seu Filho, testemunho este audível aos homens. Então o texto é muito interessante, porque o texto lá em Mateus 17 segue dizendo, e os discípulos ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, os 3, né? E tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E agora, na sequência, vem aquilo que é a intenção do Pai. Então, se imagina que eles caíram, né? Sobre os seus rostos, taparam o rosto, taparam os olhos, tal, apavorados com aquilo que estava diante deles, com medo. O Senhor disse para eles levantarem, não temerem. E aí diz o texto que eles, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. A ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E quem estava ali? Moisés e Elias, a lei e os profetas. A ninguém viram, exceto Jesus. Essa é a intenção do Pai. E ainda um terceiro testemunho, que dessa vez foi exclusivo ao Filho. Agora a fala do Pai vem no final do seu ministério. Então você tem no começo, no meio e agora no final. E nesse final
foi dias antes da sua crucificação. Ele ora ao Pai, ao mesmo tempo que fala do seu sofrimento logo a seguir, e ele ora assim dizendo: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Isso é João 12, 28. Aparentemente, a multidão reunida ali ouviu, mas não entendeu as palavras. Aliás, alguns acharam que era um trovão e outros que um anjo tinha falado com ele. E desta vez o Senhor Jesus disse que aquela voz não tinha... Jesus falou assim: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Então o Pai dá mais um testemunho. Irmãos, tudo isso está incrivelmente ligado com o fato declarado em Hebreus capítulo 1, que o Filho se tornou o porta-voz da divindade. Na verdade, mais que um porta-voz, visto que Ele próprio é também o que Ele mesmo expressa. Portanto, a partir desse momento, Ele é o Filho que fala, e nós o ouvimos. Sendo assim, o testemunho de Deus se estabelece em Cristo Jesus. Nele está tudo o que Deus quer falar conosco. E não apenas isto, mas Ele é tudo o que Deus quis falar. Tudo o que Deus pretendeu falar conosco, falou nele. Agora, amados, quanto dessa realidade nós vemos naquilo que hoje se denomina cristianismo? Vocês sabem que se o significado deste ensino, de que tudo que Deus quer falar conosco está no seu Filho, se isso fosse recebido como uma revelação, todo o formato do cristianismo, como geralmente é aceito hoje, seria impossível de prosperar. O sistema do cristianismo atual, aquilo que nós vemos hoje, que é melhor, seria melhor denominar de cristandade, né? O sistema que nós vemos hoje se formou e se mantém porque Cristo foi removido da posição como aquele onde Deus fala. Parece que chega um ponto em que aquele que é a cabeça da igreja se torna assim inconveniente, né? Porque as coisas que ele vai falar, as coisas que ele vai apontar, vão perturbar e muito uma pessoa inconveniente. De fato, foi removido da sua posição. Por isso eu falei aqui no começo sobre a condição daquele cristianismo sem Cristo, que representa a Laodiceia. Com ele, do lado de fora. Quantos filhos de Deus hoje estão enredados com as coisas sobre Jesus e distantes da pessoa dele? Quantos hoje estão perdidos no meio de sistemas denominacionais, vazios de Cristo, cheios de atividades, cheios de obras, mas vazios de Cristo? Quantos hoje estão seduzidos por uma unidade larga demais, uma unidade capaz de sobreviver sem a pessoa e os reais interesses de Cristo, tudo para ficar bem nos relacionamentos? Vocês sabem, irmãos, que até os anos 90, começo dos anos 90, você raramente ouvia falar sobre unidade da igreja numa cidade. Isso era um assunto
não tratado, não falado. Havia sim algumas instituições que congregavam pastores, tal, mas isso dali era uma mera associação fraterna. O tema unidade não se falava. Desde o começo dos anos 90 para cá, foram surgindo grupos defendendo a unidade e orando pela unidade, buscando a unidade, assim, quase que em cada cidade deste país. E não apenas deste país, né? E sabe, irmãos, eu já vi grupos como esses se levantarem, terem uma certa prosperidade, ou assim, conseguirem algum ganho, e logo em seguida eles afundam. E aquilo se transforma numa instituição. Porque você pode perfeitamente buscar e abrir, e assim, formular uma unidade larga demais, capaz de sobreviver sem a pessoa de Cristo. Você já pensou nisso? Uma unidade muito parecida com aquela unidade da Torre de Babel, lembra? Ali havia unidade. Se falavam a mesma língua, mas sem Deus. Capaz de sobreviver, de seguir em frente, sem levar em consideração os reais interesses de Cristo. Quantos de nós estão de fato interessados no testemunho de Deus sobre seu Filho, sabendo que é nele que Deus fala? Quantos de nós de fato estão interessados nesse grande fato que Deus acerca das coisas que Deus testifica de seu Filho? Ele mesmo disse, né? O Senhor Jesus falou aos judeus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o Senhor disse isso aos judeus que o interpelaram em Jerusalém por causa de uma cura em dia de sábado. Lembra dessa história? Então, ele vinha falando ali para eles acerca do testemunho do Pai acerca dele. E aí perceba as palavras aqui aos judeus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais, vós pensais ter nelas a vida eterna. Ou seja, eles achavam que por terem as Escrituras, já tinham a vida eterna. E o Senhor diz assim: mas são elas que de mim testificam. Vocês estão buscando encontrar algo nela, mas o foco delas está em mim. Vocês acham que vocês têm vida eterna porque vocês têm as Escrituras? Não, elas testificam de mim. Eles não perceberam que as Escrituras estavam realmente falando acerca dele. Quantos filhos de Deus leem e pesquisam a Bíblia, procurando paz, procurando consolo, procurando segurança, procurando encorajamento, procurando ânimo. Eles memorizam versículos para usar no dia da adversidade. Então citam para si mesmos aqueles versos. Mas por acaso, irmãos, é para isso que a Bíblia chegou até nós? Será que não seria por acaso para que o Espírito Santo tome essas palavras sagradas e nos apresente nelas o bendito Filho de Deus? Que coisa tremenda quando o Espírito Santo tomou as Escrituras e mostrou o Senhor Jesus para Saulo de Tarso. Esse homem nunca mais foi o mesmo. Aliás, esse homem foi mesmo capaz de enfrentar toda a oposição, perseguição, incompreensão. Foi capaz de perder tudo. Foi capaz de considerar tudo como escória. Tudo porque o Espírito Santo abriu os seus olhos e ele pôde ver a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Eu quero concluir aqui, amados, somente uma visão de Cristo nos manterá de pé diante do desastre
que se aproxima de nós. Somente uma visão de Cristo nos manterá de pé diante do desastre que está aí à frente. Interessante que, capítulo 2 de Hebreus, verso 1, nós temos uma espécie de conclusão das palavras que ele começou no versículo 1 do capítulo 1. E por isso no capítulo 2 você diz assim: portanto, por causa do que ele veio falando até aqui, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. E aí vem uma pergunta que nós temos mais à frente: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? É desse modo que o autor de Hebreus conclui o que começou no capítulo 1, versículo 1. Então, tudo o que Deus tem para nos falar está em seu Filho. Todos os recursos, tudo o que precisamos, nos foi dado unicamente nele. Por isso, todo o testemunho de Deus está nele. Ele é tudo o que Deus tem para nós. Ele é tudo o que Deus tem para nos dizer. Escutai-o. Esse é o testemunho do Pai acerca de seu Filho para nós também. Escutai-o. Você consegue ouvir a voz do Pai no Filho? Somente assim nós permaneceremos em pé diante do desastre e diante da vinda de nosso Senhor. Que Ele assim nos mantenha e nos sustente. Vamos orar. Nós te damos graça, Senhor, pelo alto privilégio que nós temos. Nós te damos graça, Senhor, porque fomos chamados para sermos teus. Te damos graças porque nos escolheste. Te damos graças pelo grande amor mostrado em Cristo. Mas quanto lamentamos de ouvirmos tantas vozes, de buscarmos tantas vozes e não recorrermos a Ti. Não ouvirmos o que Tu tens a dizer no Filho. Por isso entendemos, Senhor, porque tantas vezes somos tão fracos, porque tantas vezes nós, com tanta facilidade, nos desviamos, nos afastamos. Tem compaixão de nós, Senhor. Corrige-nos. Que nesses dias aqui o Senhor possa corrigir a cada um de nós. Que nós possamos ouvir a Tua palavra. Que nós possamos estar com o ouvido muito atento para perceber aquilo que o Senhor está falando no Teu Filho. Que possamos dar atenção às Tuas palavras. Continua a preparar os nossos corações para o que ainda temos diante de nós. Que nós possamos sair dessa conferência profundamente impactados pelo Teu testemunho acerca do Teu Filho. Opera isso em nós e entre nós, Senhor. Nós rogamos a Ti. Tu és o amado das nossas almas. Nós não podemos andar sem o Senhor. Nós dependemos absolutamente de Ti. Oh, Senhor.